queridos filhos. Hoje estou aqui para falar a vocês do fundo do meu coração. Eu sou Jesus, aquele que caminhou entre vocês há mais de 2000 anos e que continua a caminhar ao lado de cada um de vocês em seus dias mais brilhantes e em suas noites mais escuras. Quando olho para os rostos de vocês, vejo preocupação, vejo medo nos seus olhos, vejo o peso que vocês carregam nos ombros, as dúvidas que os assaltam no início da manhã, o porquê que gritam em silêncio, o até quando que sussurram em suas orações. Eu vejo tudo isso e é por isso que hoje venho lembrar a vocês. Não tenham medo, eu estou com vocês. Essas palavras não são novas. Eu as disse muitas vezes durante meu tempo na terra. Contei-as a Pedro quando ele teve medo de afundar nas águas tempestuosas. Contei-as aos meus discípulos quando a tempestade ameaçou afundar o barco. Contei isso para a mulher que gastou tudo com médicos sem encontrar cura. E hoje eu as repito para vocês. Não tenham medo, eu estou com vocês. O medo é uma sombra que tenta roubar sua paz. Ela aparece em diferentes formas. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo da perda, medo de um futuro incerto. Conheço cada um desses medos porque, embora divinos, também experimentei a humanidade em sua plenitude. Senti medo no jardim do Getsêmani, quando o peso do que estava por vir caiu sobre mim como uma laje. Você sabe o que eu fiz naquele momento? Fiquei mais próximo do meu Pai. Procurei seu rosto na escuridão. E embora o cálice não tenha me abandonado, recebi forças para enfrentá-lo. Esta é a primeira lição que quero compartilhar com vocês hoje. O medo não desaparece magicamente, mas você encontrará forças para superá-lo quando me procurar. Lembra quando eu andei sobre as águas? Meus discípulos ficaram apavorados, pensando que estavam vendo um fantasma. Eu disse a eles: anime-se, sou eu, não tenham medo. Pedro, impetuoso como sempre, me pediu para andar sobre as águas. E ele fez isso, por um momento. Mas quando ele tirou os olhos de mim e viu a força do vento, ele começou a afundar. Esta história não é sobre o fracasso de Pedro em afundar. É sobre onde você coloca seu olhar no meio da tempestade. Quando você concentra sua atenção na força das ondas, na intensidade do vento, na fragilidade do seu barco, o medo se multiplica. Mas quando você põe seus olhos em mim, até o impossível se torna possível. As tempestades da vida são inevitáveis. Eu mesmo vos avisei. No mundo tereis aflições. Mas nunca parei por aí. Eu sempre terminava a frase: mas tenha coragem, eu venci o mundo. Eu não lhe prometi uma vida sem tempestades. Prometi-lhes minha presença constante entre eles. Pense naquela vez em que ele estava dormindo no barco e uma tempestade tão violenta surgiu que até pescadores experientes temeram por suas vidas. Eles me acordaram em pânico. Mestre, o senhor não se importa se perecermos? Levantei-me, repreendi o vento e disse ao mar: silêncio, acalme-se. O vento diminuiu e uma grande calmaria caiu. Então perguntei a eles: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Não reclamei de me acordar. Ele os questionou por terem esquecido quem estava com eles no barco. A lição é clara. Não importa quão violenta seja a tempestade. Se eu estiver no seu barco, você chegará à outra margem. Hoje, muitos de vocês estão passando por tempestades aparentemente intermináveis. Doenças que não cedem, relacionamentos que se desfazem. As finanças estão entrando em colapso, sonhos que parecem desaparecer. E no meio desse caos, eles vêm até mim e me perguntam como aqueles discípulos: não te importas que pereçamos? Minha resposta continua a mesma. Por que você tem tanto medo? Onde está a sua fé? Não é uma reprovação. É um convite para lembrar quem eu sou e quem você é para mim. Você é meu filho amado, minha filha preciosa. Eu não te trouxe aqui para te abandonar no meio do caminho. Quando as águas parecerem estar sobre você, quando você sentir que está afundando irremediavelmente, estenda a mão como Pedro fez e clame: Senhor, salva-me. E assim como fiz com ele, imediatamente estenderei minha mão, segurarei você e lhe direi: homem de pequena fé, por que você duvidou? Cada provação que você enfrenta é uma oportunidade para sua fé ficar mais forte. Assim como o ouro é purificado no fogo, sua confiança em mim é temperada nas dificuldades. Não estou levando você à ruína.
Estou conduzindo você a uma fé mais profunda, a uma dependência mais íntima da minha presença e do meu poder. Quando olho para o seu coração, vejo aquelas feridas que ainda sangram. Eu vejo aquelas memórias que ainda te assombram. Vejo essas falhas que continuam a definir como você se vê. E diante de tudo isso, eu lhes digo novamente: não tenham medo. Eu estou com vocês. Durante meu tempo na terra, conheci muitas pessoas feridas. A mulher samaritana que teve 5 maridos e vivia com alguém que não era seu marido. Eu não a condenei. Ofereci-lhe água viva. O paralítico de Betesda que esperou 38 anos no tanque sem que ninguém o ajudasse a mergulhar na água. Eu não o julguei por sua desesperança. Perguntei se ele queria ser saudável. A mulher surpresa e em adultério que foi arrastada diante de mim para ser apedrejada. Eu não atirei a primeira pedra. Eu lhe disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Em cada um desses encontros, minha mensagem foi a mesma. Suas feridas não definem você. Seu passado não determina seu futuro. Seus erros não são maiores que minha graça. E acima de tudo, você não está sozinho em sua dor. Lembro-me de quando Lázaro, meu amigo, morreu. Cheguei 4 dias depois, quando ele já havia sido enterrado. Marta e Maria, suas irmãs, me disseram tristemente: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senti a dor da sua perda. A Escritura diz que fiquei profundamente comovido e chorei. Eu, que sabia que estava prestes a ressuscitar Lázaro, ainda chorava. Você sabe por quê? Porque a dor humana me comove. Não sou indiferente às suas lágrimas. Quando você chora, eu choro com você. Quando você sofre, eu sofro com você. Não estou aqui apenas para resolver seu problema. Venho acompanhá-lo em sua dor. Às vezes você me pergunta: onde você estava quando isso aconteceu? Por que você deixou acontecer? Essas são as mesmas perguntas que Marta e Maria me fizeram. Minha resposta hoje é a mesma de então. Não lhe disse eu que, se você crer, verá a glória de Deus? Há situações na vida que você não vai entender imediatamente. Decisões divinas que parecem cruéis ou incompreensíveis da sua limitada perspectiva humana. Momentos em que parece que estou 4 dias atrasado. Mas nada na sua vida está além do meu controle. Não há atraso divino que não tenha um propósito eterno. Pense em José, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele passou anos na prisão por um crime que não cometeu. Da perspectiva dele, parecia que Deus o havia abandonado. Mas no final, ele foi capaz de dizer aos seus irmãos: vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus transformou isso em bem. Ou lembre-se de Jó, que em um único dia perdeu sua riqueza, seus filhos e sua saúde. Em meio ao seu sofrimento, ele clamou por respostas que não vieram. Mas quando ele finalmente me encontrou, não em explicações, mas na minha presença, ele foi capaz de dizer: antes eu te conhecia apenas de ouvir dizer, mas agora meus olhos te viram. É isso que eu quero para você. Que você encontre não apenas respostas em meio à sua dor, mas também a minha presença. Que você descubra que não está sozinho no vale da sombra da morte, porque eu estou com você. Minha vara e meu cajado te consolam. Às vezes, o maior milagre não é eu acalmar a tempestade, mas eu acalmar você enquanto a tempestade continua. Nem sempre eliminarei o problema, mas sempre lhe darei minha paz em meio ao problema. Certa vez, eu lhe disse: deixo-lhe a paz. A minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se aflija, nem desanime. O que torna minha paz diferente daquela que o mundo oferece? A paz mundial depende das circunstâncias. Ela é frágil, temporária, condicionada a que tudo esteja bem ao seu redor. Minha paz transcende as circunstâncias. Ela é sólida, eterna, baseada não no que acontece, mas em quem eu sou e quem você é para mim. Lembra quando eu avisei: neste mundo vocês enfrentarão tribulações. Não lhe disse isso para desencorajá-lo, mas para prepará-lo, para que entendessem que as dificuldades não são sinal da minha ausência ou do meu abandono. Eles fazem parte da jornada, mas nunca a enfrentarão sozinhos. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente pelo rei Nabucodonosor, ele ficou surpreso ao ver não 3, mas 4 homens andando pelo fogo, e o quarto parecia o Filho de Deus. Eu estava lá.
no meio do fogo com eles. Da mesma forma, quando você passa pela sua própria fornalha ardente, você não está sozinho. Eu caminho com você entre as chamas, não para evitar que você sinta o calor, mas para garantir que o fogo não o consuma. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o submergirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o queimarão. Este é meu compromisso com você. Não lhe prometo uma vida sem rios turbulentos para atravessar ou incêndios intensos para suportar. Prometo-lhes minha presença constante e infalível entre eles. Eu prometo a você que nada, absolutamente nada, poderá separar você do meu amor. Hoje quero falar com vocês sobre outro tipo de medo. O medo do futuro. Aquele que te acorda no meio da noite com perguntas como: o que vai acontecer amanhã? Terei o suficiente? Estarei preparado para o que está por vir? Esse medo é como um ladrão silencioso que rouba sua alegria presente enquanto faz você contemplar um futuro que ainda não existe. Lembrem-se das minhas palavras no Sermão da Montanha. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios problemas. Basta o problema de cada dia. Não falei com eles com indiferença ou irresponsabilidade. Falei com você com a profunda compreensão de que a preocupação excessiva com o amanhã só acrescenta peso ao hoje, sem mudar o amanhã de forma alguma. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Você não vale muito mais que elas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Não estou dizendo para você não planejar ou viver de forma irresponsável. Estou convidando você a confiar. Entender que o mesmo Pai que cuida da criação, cuida de você com muito mais cuidado. Eles não são órfãos abandonados em um mundo hostil. Eles são filhos amados, cuidados pelo Rei do Universo. O futuro, com todas as suas incógnitas, já está em minhas mãos. Eu conheço o fim desde o começo. Nenhuma surpresa para você é uma surpresa para mim. Quando digo não tenha medo, não é apenas um conselho. É um convite a descansar na certeza de que já estou no seu amanhã, preparando o caminho. Lembro-me de quando enviei meus discípulos em um barco enquanto subia a montanha para orar. Durante a noite, surgiu uma tempestade que ameaçava afundar o navio. Eles remaram com todas as suas forças, lutando contra o vento contrário. Na quarta vigília da noite, caminhei sobre as águas em direção a eles. O que meus discípulos não entenderam enquanto lutavam é que a tempestade não foi um acidente. Eu os enviei nessa jornada sabendo muito bem o que eles enfrentariam. E embora parecesse ausente, ele os observava da montanha. Esperei o momento perfeito para intervir, não para poupá-los da experiência, mas para me revelar a eles de uma forma que nunca esqueceriam. Às vezes eu te envio em viagem sabendo que você encontrará ventos contrários. Não porque eu queira ver você sofrer, mas porque preparei uma revelação de mim mesmo que você só poderá receber em meio a essas águas turbulentas. Quando você finalmente me vir caminhando sobre as mesmas ondas que ameaçaram te afundar, você entenderá que aquilo que parecia querer te destruir se tornou a plataforma para minha glória. Em outra ocasião, quando alimentei mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, primeiro perguntei aos meus discípulos: quantos pães vocês têm? Vão e vejam. Eu, que criei os céus e a terra, sabia exatamente quantos pães eles tinham. Mas eu queria que eles reconhecessem suas limitações antes de experimentar minha provisão milagrosa. Este é outro princípio importante. Reconhecer sua inadequação não é sinal de fracasso. É o primeiro passo para experimentar minha suficiência. Quando você atinge os limites dos seus recursos, o limite da sua força, o fim das suas soluções, é quando você está melhor posicionado para ver meu poder se manifestar. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, eu disse a Paulo. E ele, compreendendo esse paradoxo divino, foi capaz de declarar: portanto, me alegro nas fraquezas, pois quando sou fraco, então sou forte. É na sua reconhecida fraqueza que minha força encontra sua expressão mais perfeita. Não tenha medo de confessar que você não tem as respostas. Não tenha medo de admitir que seus recursos são insuficientes. Não tenha medo de admitir que a situação está além do seu controle.
É justamente nesse ponto de honesta vulnerabilidade que posso me revelar como o Deus que multiplica pães e peixes, que acalma tempestades, que abre caminhos no deserto e faz rios correrem na terra seca. Quando você estiver preocupado com o futuro, lembre-se da minha provisão no passado. Ebenezer, disse Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou. Sua história está cheia de momentos em que intervim, em que te segurei, em que te resgatei. Você acha que meu braço encurtou ou que meu amor por você diminuiu? Confie que o mesmo Pai que o trouxe até aqui o carregará até o fim. Estou convencido, escreveu Paulo, de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não sou um Deus que abandona projetos no meio do caminho. O que eu começo, eu termino. E comecei uma obra maravilhosa em vocês. Há outro medo que quero abordar, o medo do chamado. Muitos de vocês sentem que estou convidando-os para algo maior, para um propósito que parece estar além de suas capacidades. E eles estão certos. Meu chamado é sempre maior que suas forças, mas nunca maior que o meu. Quando chamei Moisés da sarça ardente, sua primeira resposta foi: quem sou eu para ir diante do faraó e tirar os israelitas do Egito? Era a pergunta certa com a abordagem errada. A questão não era quem era Moisés, mas quem eu era. Minha resposta foi simples e profunda. Eu estarei com você. Da mesma forma, quando eu o chamo para algo que parece impossível da sua perspectiva humana, minha promessa permanece a mesma. Não tema, eu estou com você. O chamado pode parecer avassalador, mas nunca vem sozinho. Ele está sempre acompanhado da minha presença e do meu poder. Quando chamei Gideão, encontrei-o escondido, debulhando trigo num lagar para se esconder dos midianitas. Eu o cumprimentei dizendo: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você consegue imaginar a confusão deles? Lá estava ele, escondido de medo, e eu o chamei de guerreiro corajoso. Eu não o vi como ele era naquela época. Sim, não como se tornaria sob minha direção. É assim que eu vejo você. Não estou limitado pelo seu passado ou pelo seu presente. Eu vejo o potencial que coloquei em você. Eu vejo o que você pode se tornar quando anda em obediência ao meu chamado. E quando digo, não tenha medo, não é porque espero que você não tenha medo. É porque eu ofereço a você minha presença como um antídoto para esse medo. Lembrem-se dos meus discípulos. Não recorri a teólogos formados nas melhores escolas rabínicas. Chamei pescadores, um cobrador de impostos, homens comuns sem credenciais impressionantes. E, no entanto, esses homens comuns, cheios do Espírito Santo, viraram o mundo de cabeça para baixo, como disseram seus adversários em Tessalônica. O segredo não estava nas habilidades deles, mas na minha presença com eles. Ele lhes havia prometido: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Ele não dependia de sua eloquência, de sua educação ou de suas conexões. Dependia inteiramente do meu poder trabalhar através da sua disponibilidade. O mesmo se aplica a você. Não estou te ligando porque você é capaz. Estou chamando você para torná-lo capaz. Não estou te chamando porque você é forte. Estou chamando você para ser sua força. Não estou ligando para você porque você tem todas as respostas. Estou chamando você para ser sua sabedoria. Pense em Davi enfrentando Golias, um jovem pastor contra um guerreiro experiente. Uma funda e 5 pedras contra armadura, espada e lança. De uma perspectiva humana, foi suicídio. Mas Davi entendeu algo fundamental. A batalha não era dele, mas minha. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, disse ele a Golias. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Quando você enfrentar seus próprios gigantes, circunstâncias impossíveis, diagnósticos devastadores, relacionamentos rompidos, vícios aparentemente invencíveis, lembre-se de que você não está sozinho na batalha. Eu estou com você. E quando estou com você, 5 pedras e uma funda são mais que suficientes contra qualquer Golias. Há algo mais que quero que você entenda sobre minha presença em suas batalhas. Não estou só com você. Estou trabalhando em todas as coisas para o seu bem. Sabemos, escreveu Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo o que acontece com você seja bom em si mesmo.
Há muito sofrimento neste mundo decaído que não é a minha perfeita vontade. Mas isso significa que tenho o poder de redimir até as experiências mais dolorosas, transformando-as em instrumentos para o seu crescimento, seu testemunho e minha glória. José entendeu isso quando disse aos seus irmãos que o venderam como escravo. Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus transformou isso em bem para realizar o que estamos vendo hoje: salvar a vida de muitas pessoas. O mal que lhe fizeram era real. A dor que ele sentiu era real. Mas minha capacidade de transformar esse mal em um propósito redentor era ainda mais real. Quando digo não tenha medo, não estou negando as realidades difíceis que você enfrenta. É um convite para vê-los de uma perspectiva mais ampla, para entender que, acima das ações humanas e das circunstâncias adversas, minha mão soberana continua a direcionar sua história para um desfecho glorioso. Vamos pensar no que aconteceu quando fui preso no jardim do Getsêmani. Para os discípulos, parecia o fim. Seu mestre, sua esperança de redenção para Israel, estava sendo levado como um criminoso. Pedro até tentou impedi-lo cortando a orelha de Malco. Mas eu lhe disse: não hei de beber o cálice que o Pai me deu? O que parecia uma derrota catastrófica foi, na verdade, o cumprimento perfeito do plano divino. O que os discípulos interpretaram como o fim de suas esperanças foi, na verdade, o começo da maior história de redenção já contada. A cruz, símbolo de vergonha e derrota, se tornaria o emblema eterno de vitória e salvação. É assim que eu ajo na sua vida. O que parece uma derrota pode ser o palco da minha maior vitória. O que parece um beco sem saída pode se tornar a porta para um novo começo. O que parece ser o fim da sua história pode ser simplesmente o fim de um capítulo, abrindo caminho para o próximo. É por isso que posso dizer-lhes com total confiança: não tenham medo. Não porque não haja motivo para temer de uma perspectiva humana, mas porque tenho controle sobre cada detalhe da sua vida, porque eu te amo com um amor eterno, porque eu mostrei na cruz até onde estou disposto a ir por você. Deixe-me falar agora sobre outro aspecto do medo: o medo da rejeição. É um medo profundamente enraizado no coração humano. O medo de não ser aceito, de não ser valorizado, de não ser amado por aqueles ao seu redor. Até o medo de não ser aceito por mim. Durante meu ministério terreno, fui chamado de amigo dos pecadores. Foi uma acusação de líderes religiosos que não entenderam minha missão. Eles não compreenderam que eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Eu não vim para aqueles que se consideram saudáveis, mas para aqueles que reconhecem sua doença. Sentei-me para comer com cobradores de impostos como Mateus e Zaqueu, pessoas desprezadas pela sua própria comunidade. Permiti que uma mulher de má reputação lavasse meus pés com suas lágrimas e os enxugasse com seus cabelos, para escândalo dos presentes. Conversei com uma mulher samaritana no poço, quebrando todas as barreiras culturais e religiosas do meu tempo. Por que ele fez essas coisas? Porque ele viu além de rótulos e estigmas sociais. Eu vi o coração faminto por trás da fachada. Eu vi a sede por aceitação, por perdão, por uma nova oportunidade. E ele respondeu a essa necessidade com amor incondicional. É assim que eu vejo você, não através das lentes dos seus fracassos, dos seus vícios, das suas mágoas ou dos seus pecados. Eu vejo você através das lentes do amor redentor. Eu vejo a pessoa que criei para ser. Vejo um potencial divino, esperando para ser liberado em sua vida. Quando me aproximei de Zaqueu, ele era um homem odiado pela sua comunidade. Um colaborador dos romanos que enriqueceu às custas de seu próprio povo. Mas eu vi além disso. Vi um homenzinho que subiu em uma árvore, desesperado para me ver. Eu vi um coração pronto para a mudança. E quando eu disse a ele: hoje preciso ficar na sua casa, sua vida mudou para sempre. Eu não condicionei. Zaqueu, primeiro devolva o que você roubou, e então eu poderei estar com você. Eu o aceitei como ele era, e essa aceitação incondicional desencadeou nele a transformação que ele precisava. Senhor, disse ele, darei metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém em alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Este é o paradoxo da minha graça. Eu te aceito como você é, mas eu te amo demais para te deixar assim. Minha aceitação não é a aprovação de tudo o que você faz. É a plataforma segura a partir da qual você pode embarcar na jornada de transformação. Quando digo não tenha medo,
Parte do que estou dizendo é: não tenha medo de vir até mim com suas mágoas, seus fracassos, suas lutas mais íntimas. Não há nada em você que possa me surpreender ou me afastar de você. Eu sabia de todos os seus pecados antes de ir para a cruz por você, e mesmo assim os cometi. No meu caminho para o Calvário, enquanto carregava o peso da cruz, eu representava não apenas a madeira, mas o peso de todos os seus pecados. Cada mentira, cada traição, cada pensamento impuro, cada ato egoísta. Eu sabia de tudo. E ainda assim caminhei de bom grado em direção à cruz, porque te amava. Esse amor não diminuiu nem um pouco desde então. Lembre-se de Pedro, um dos meus discípulos mais próximos. Na última ceia, avisei-o que o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Ele negou veementemente. Mesmo que eu tenha que morrer com você, nunca o negarei. No entanto, como eu previ, quando chegou a hora do teste, ele me negou 3 vezes, até xingando para reforçar sua negação. Você sabe o que eu fiz quando nossos olhares se encontraram depois da 3ª negação dele? Eu não o condenei. Olhei para ele com amor. Um amor que dizia: eu sabia que isso aconteceria, e mesmo assim eu escolhi você. Eu conhecia sua fraqueza, e mesmo assim eu te amo. Depois da minha ressurreição, quando Pedro voltou a pescar, talvez pensando que sua oportunidade de me servir havia acabado por causa de seu fracasso, apareci na praia. Perguntei-lhe 3 vezes se ele me amava, não para envergonhá-lo, mas para restaurá-lo. Para cada negação, ofereci-lhe uma oportunidade de reafirmar seu amor e receber uma nova comissão. Apacenta as minhas ovelhas. É assim que eu ajo com você. Seus fracassos não são o fim da sua história comigo. Elas são oportunidades de experimentar a profundidade da minha graça e receber um chamado renovado. Quando você cai, eu estou lá, não com condenação, mas com a mão estendida para levantá-lo, purificá-lo e mandá-lo de volta. A Escritura diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe que não diz: se nos comportarmos perfeitamente, ou se nunca mais cairmos. Ele diz: se confessarmos. A honestidade sobre sua condição é o primeiro passo para a restauração. Não tenha medo. Então, também significa: não tenha medo de ser honesto comigo sobre sua condição. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Você não precisa fingir ser forte quando se sente fraco. Você não precisa esconder suas lágrimas ou silenciar suas perguntas. Você pode vir até mim do jeito que estiver, confiante de que será recebido de braços abertos. Há outro aspecto do medo que quero abordar: o medo do desconhecido. Muitas vezes, o que mais nos assusta não é o que estamos enfrentando agora, mas o que imaginamos que pode vir a seguir. A mente humana tem uma capacidade incrível de projetar cenários, geralmente os piores cenários, e vivenciá-los emocionalmente antes que aconteçam, se é que algum dia acontecerão. Quando chamei Abraão, pedi-lhe que deixasse sua terra, seus parentes e a casa de seu pai, para ir à terra que eu lhe mostraria. Observe a ordem da chamada. Primeiro sai, primeiro luego ver. Não mostrei a Abraão um mapa detalhado de sua jornada. Não lhe dei uma lista de todas as dificuldades que ele enfrentaria. Não lhe revelei que 25 anos se passariam da promessa até o nascimento de Isaque. Eu simplesmente lhe disse: vá para a terra que lhe mostrarei. Abraão teve que dar o primeiro passo, e depois o próximo, e o próximo, confiando que eu o guiaria em cada passo do caminho. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Sem saber para onde estava indo, mas sabendo perfeitamente com quem estava indo. É assim que eu te guio. Raramente mostro a rota completa com antecedência. Revelo o suficiente para o próximo passo. Eu lhe dou luz para a parte imediata do caminho. Não porque eu queira mantê-los no escuro, mas porque quero que eles aprendam a andar pela fé e não pela vista. Se soubessem exatamente como tudo iria se desenrolar, onde estaria a fé? Se você pudesse ver cada curva da estrada com antecedência, onde estaria minha dependência diária de direção? Se eles entendessem cada detalhe do plano de Deus, onde estaria a oportunidade de confiar quando não entendem? Não tenha medo. Então também significa: não tenha medo de dar o próximo passo.
mesmo que você não consiga ver o caminho inteiro. Minha luz é suficiente para seus pés neste momento. Amanhã haverá luz para o trecho de amanhã. Lembra quando eu liderei os israelitas pelo deserto? Não lhes dei um mapa com todos os acampamentos marcados com antecedência. Dei-lhes uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando a nuvem se movia, eles se moviam. Quando a nuvem parou, eles acamparam. Eles não conseguiram nem ficar à frente da nuvem, nem ficar para trás. Eles tinham que seguir meu ritmo, meu tempo, minha direção. Da mesma forma, eu os guio hoje, nem sempre com sinais visíveis, mas sempre com o meu espírito, com a minha palavra, com as circunstâncias, com os conselhos da comunidade de fé. Minha direção raramente vem como um mapa completo, mas sim como uma bússola que te guia para o próximo passo. Abraão, Moisés, Davi, os profetas, todos eles andaram assim, passo a passo, dia a dia, decisão a decisão. Às vezes com clareza, outras vezes em meio a dúvidas e questionamentos. Mas sempre com a certeza da minha presença, com a confiança no meu caráter, com a segurança do meu amor. Pense em José no Egito, vendidos como escravos, falsamente acusados, injustamente presos. Durante anos, você deve ter se perguntado onde eu estava em tudo isso. Não era ele quem estava no sonho quando seus irmãos se curvaram diante dele? Onde estava o cumprimento dessa promessa, enquanto ele definhava em uma prisão egípcia? E ainda assim, cada etapa de sua jornada, mesmo as mais sombrias, eram passos necessários em direção ao propósito final. A casa de Potifar lhe ensinou administração. A prisão lhe deu conexões com os oficiais do faraó. Seu dom de interpretação de sonhos acabou o levando diante do próprio faraó. E quando a fome chegou, ele estava exatamente na posição certa para salvar não apenas o Egito, mas sua própria família. José não pôde ver tudo isso enquanto estava no poço ou na prisão. A única coisa que ele tinha era confiança no Deus de seus pais, a certeza de que eu não o havia abandonado, a esperança de que até mesmo aquelas circunstâncias terríveis tinham um propósito. Quando você enfrentar seu próprio deserto, seu próprio poço, sua própria prisão, lembre-se de José. Lembre-se, você não pode julgar meu plano por um capítulo inacabado da sua história. O que parece um desvio devastador pode ser exatamente o caminho que você precisa seguir para chegar ao seu destino. Nos momentos mais sombrios, quando o caminho parece completamente bloqueado, quando você não consegue imaginar como algo de bom poderia surgir da sua situação atual, lembre-se das minhas palavras. Não tema, eu estou com você. Não é apenas uma promessa de companheirismo. É a garantia de que ainda estou trabalhando, ainda liderando, ainda redimindo cada detalhe da sua vida. Isaías disse isso muito bem. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é bom para você e o guia pelo caminho em que você deve andar. Observe a ordem. Primeiro o relacionamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Depois a instrução. Quem te ensina o que é bom para ti. E finalmente, a direção. Quem te guia no caminho que deves seguir. Minha orientação em sua vida sempre flui do relacionamento que tenho com você. Não sou um GPS impessoal que recalcula friamente quando você sai do curso. Eu sou um pai amoroso, que caminha com você, que segura sua mão quando você tropeça, que o carrega quando você não consegue continuar sozinho. Quero compartilhar com vocês outro aspecto da minha promessa. Não tenham medo, eu estou com vocês. Esta minha presença não é passiva nem distante. É uma presença ativa, poderosa e transformadora. É o que a Escritura chama de Emanuel, Deus conosco. Quando eu digo que estou com você, não é como quando um amigo lhe diz, estou com você, no sentido literal da palavra. Imaginei estando fisicamente a quilômetros de distância. Minha presença é real, tangível, eficaz. É uma presença que transforma circunstâncias, que abre caminhos onde não há, que transforma o impossível em possível. Pense nos discípulos no cenáculo depois da minha crucificação. As portas foram fechadas por medo dos judeus. Eles estavam isolados, com medo, confusos. E o que aconteceu? Fiquei no meio deles e disse, a paz esteja com vocês. Então mostrei-lhes minhas mãos e meu lado, as marcas do meu sacrifício por eles.
Observe o que aconteceu em seguida. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Minha presença transformou o medo deles em alegria. Não eliminei a ameaça externa. Os líderes judeus ainda estavam procurando por eles. Eu não mudei instantaneamente suas circunstâncias externas. Mas minha presença entre eles mudou sua realidade interna. O medo foi substituído pela alegria. É isso que a minha presença faz na sua vida. Nem sempre elimina imediatamente as circunstâncias difíceis, mas sempre transforma a maneira como você as vivencia. Nem sempre acalma a tempestade lá fora, mas sempre pode acalmar a tempestade dentro de você. Depois de mostrar-lhes minhas feridas, eu lhes disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Soprei sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Isso é crucial para entender minha promessa. Não tema, eu estou com você. Não apenas lhes prometi a minha presença, mas também lhes dei o meu Espírito, a minha presença permanente dentro deles. Não estou mais fisicamente na terra como estava durante meu ministério, mas não os deixei órfãos. Eu vos enviei o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco e em vós para sempre. O mesmo Espírito que me ressuscitou dos mortos agora habita em vocês, se vocês me receberam como seu Senhor e Salvador. Isso significa que minha promessa, eu estou com você, é mais íntima e poderosa do que você pode imaginar. Não estou apenas ao seu lado, eu estou em você. Não estou observando de longe, estou trabalhando dentro de você. Paulo entendeu isso quando escreveu: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a razão mais profunda pela qual posso lhe dizer: não tenha medo, porque a minha presença em você é mais poderosa do que qualquer presença contra você. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. O medo perde seu poder quando você reconhece quem vive dentro de você. Lembre-se do que aconteceu quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Pedro, o mesmo homem que negou me conhecer 3 vezes por medo, levantou-se e pregou com coragem surpreendente diante de milhares de pessoas. O que mudou? Suas circunstâncias continuaram perigosas. As autoridades continuaram a se opor à mensagem. Mas o Espírito Santo nele era mais forte que o medo. A mesma coisa aconteceu com Estevão quando foi apedrejado, com Paulo e Silas cantando na prisão, com os primeiros mártires enfrentando leões na arena. O medo não desapareceu magicamente de suas vidas. Eles enfrentaram isso com uma força que não era deles, mas minha, agindo através deles. Esta é minha promessa a você. Não que você nunca sentirá medo, mas nunca terá que enfrentá-lo sozinho. Meu Espírito em você lhe dará a força que você precisa quando precisar. Você não precisa armazenar coragem para amanhã. Você só precisa confiar na minha presença hoje. Não tenha medo também significa: você não precisa confiar em sua própria força. Na verdade, quando você tenta enfrentar seus medos sozinho, muitas vezes você experimenta fracasso e frustração. Mas quando você se apoia na minha força, você descobre recursos que não sabia que tinha, porque eles não são seus, são meus, agindo através de você. Paulo disse isso perfeitamente quando escreveu sobre seu espinho na carne. 3 vezes ele me pediu para tirá-lo, mas minha resposta foi: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E sua resposta foi transformadora. Portanto, de boa vontade me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Suas fraquezas, seus medos, suas limitações, todas essas são oportunidades para meu poder se manifestar mais claramente em sua vida. Não tenha vergonha deles, não os esconda. Ofereça-os a mim como espaços onde minha graça pode abundar. Quando você enfrentar situações que estão além do seu alcance, lembre-se das minhas palavras a Josué antes de entrar na terra prometida. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde quer que você for. Josué estava assumindo um papel de liderança que parecia impossível. Suceder Moisés e liderar um povo rebelde para conquistar uma terra habitada por gigantes. O que fez a diferença para Josué não foi sua preparação, sua estratégia ou sua força. Era minha presença prometida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Essa promessa transformou um desafio enorme em uma oportunidade magnífica de ver meu poder se manifestar.
Agora eu quero falar sobre outro aspecto da minha promessa. Não tenha medo. Eu estou com você, como um convite à intimidade. Muitos entendem essa promessa apenas como proteção ou provisão, e ela certamente inclui isso, mas vai muito mais fundo. É um convite para me conhecer, para me vivenciar, para comungar comigo de uma forma pessoal e transformadora. Durante meu ministério terreno, tive muitos seguidores. Multidões me seguiam de cidade em cidade. Milhares se beneficiaram dos meus milagres e ouviram meus ensinamentos. Mas apenas alguns entraram no círculo íntimo da minha amizade. Não porque eu excluísse os outros, mas porque nem todos buscavam esse nível de proximidade. Lembre-se de Maria de Betânia, sentada aos meus pés, ouvindo minhas palavras enquanto sua irmã Marta estava ocupada com muitas tarefas. Quando Marta reclamou, minha resposta foi: Marta, Marta, você está preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Qual era a boa parte que Maria havia escolhido? Minha presença, minha amizade. Um relacionamento que ia além do religioso, além do serviço, além até mesmo da admiração pelos meus ensinamentos. Maria queria me conhecer, estar comigo, receber diretamente de mim. Este é o convite que faço a cada um de vocês. Não apenas para me seguir à distância, não apenas para servir em meu nome, não apenas para aprender meus ensinamentos, mas para entrar em um relacionamento pessoal, íntimo e transformador comigo. Quando digo, não tema, estou com você, estou oferecendo mais do que proteção, estou oferecendo comunhão. Convido você a experimentar minha presença não apenas como um refúgio em tempos de tempestade, mas como o deleite diário do seu coração. Davi entendeu isso quando escreveu: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Observe que seu desejo principal não era proteção, embora ela certamente precisasse dela enquanto fugia de Saul. Não era essa a provisão, embora como fugitivo, ele muitas vezes não tivesse o básico. Era a presença, a beleza, a intimidade com seu Deus. Essa é a essência do que ofereço. Não apenas soluções para seus problemas, mas minha presença no meio deles. Não apenas respostas às suas perguntas, mas eu sou a resposta mais profunda que seu coração busca. Quando João e Tiago pediram para sentar-se à minha direita e à minha esquerda no meu reino, eles estavam buscando posição e privilégio. Eles não entendiam que a maior recompensa não era um lugar de honra ao meu lado, mas um relacionamento de intimidade comigo. Eles não entenderam que o que eu ofereço não é principalmente uma questão de status, mas de proximidade. A mesma coisa acontece hoje. Muitos me procuram pelo que posso lhes dar: cura, prosperidade, soluções, direção, e certamente me deleito em abençoar meus filhos. Mas o que eu mais quero lhe oferecer sou eu mesmo. Um relacionamento onde você pode me conhecer como eu conheço você. Uma amizade onde você pode experimentar meu amor, não apenas como uma verdade teológica, mas como uma realidade pessoal. João, o discípulo a quem Jesus amava, passou por isso. Durante a última ceia, ele se apoiou no meu peito. Essa postura física refletia uma realidade espiritual. John havia aprendido a descansar no meu amor. Ele não estava tão ansioso para provar sua dedicação quanto Peter. Ele não estava preocupado com sua posição como Santiago. Ele simplesmente apreciava minha presença, descansando na segurança do meu amor por ele. Este é o convite que lhe faço: recostar a cabeça no meu peito, para descansar no meu amor. Encontrar sua identidade não no que você faz por mim, mas no que eu fiz por você e em quem você é para mim. Quando digo, não tenha medo, estou convidando você para esse tipo de intimidade. Há uma confiança que transcende as circunstâncias porque está ancorada não no que acontece ao seu redor, mas em quem eu sou para você e quem você é para mim. A confiança mais profunda não vem da certeza de que tudo sairá conforme suas expectativas. Vem da certeza de que, não importa o que aconteça, estarei com você. Não como um conceito abstrato, mas como uma presença viva, amorosa e transformadora. Durante minha agonia no Getsêmani, eu disse aos meus discípulos: minha alma está profundamente triste, até a morte.
Fiquem aqui e vigiem comigo. Na minha humanidade, eu ansiava por companhia nos momentos mais sombrios. Eu queria que meus amigos mais próximos estivessem presentes, observando e orando comigo. Da mesma forma, convido você a assistir comigo, para compartilhar não apenas seus momentos de vitória, mas também seus Getsêmanes. Não apenas seus aleluias, mas também seus lamentos. Não apenas suas certezas, mas também suas perguntas mais dolorosas. Jó entendeu isso depois de seu sofrimento prolongado. No início, eu buscava respostas, explicações, justificativas. Mas no final, quando ele me encontrou no redemoinho, seu testemunho foi: eu tinha ouvido falar de você por ouvir dizer, mas agora meus olhos te veem. O que transformou, o que confirmou Jó não foram as respostas a todas as suas perguntas, mas o encontro pessoal comigo. Essa é a transformação que desejo para você. Não apenas informações sobre mim, mas um encontro comigo. Não apenas o conhecimento das minhas promessas, mas a experiência da minha presença. Não apenas fé em minhas palavras, mas intimidade com minha pessoa. Quando digo não tenha medo, estou com você. Estou convidando você a descobrir quem eu realmente sou, para ir além das imagens distorcidas que você possa ter de mim, para me conhecer não como um juiz severo esperando seu fracasso, mas como um pai amoroso celebrando seu retorno. Não como um professor distante que transmite regras, mas como um amigo próximo que compartilha a vida. Lembre-se do meu encontro com a mulher samaritana no poço. Quebrei todas as convenções sociais e religiosas para ter essa conversa. Não fui impedido pelas barreiras culturais entre judeus e samaritanos. Seu passado complicado com 5 maridos e viver em pecado com outro homem não me impediram. Não me deixei intimidar por sua tentativa inicial de manter a conversa em um nível superficial e teológico. Você sabe por quê? Porque eu vi além de tudo isso. Eu vi uma mulher com sede, não apenas de água física, mas de água viva. Eu vi alguém procurando amor e aceitação nos lugares errados. Vi alguém que precisava não apenas de informações corretas sobre onde adorar, mas de um relacionamento transformador com o Deus verdadeiro. E é por isso que ofereci a ele a coisa mais valiosa que eu poderia lhe dar, eu mesma. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que lhe diz, dá-me de beber, você lhe pediria e ele lhe daria a água viva. Não fui eu quem lhe ofereceu o ensino, embora eu certamente a tenha instruído. Eu não ofereci correção, embora eu tenha enfrentado gentilmente a verdade da situação dele. Ofereci-lhe um relacionamento comigo que saciaria a sede mais profunda de sua alma. Este é o mesmo convite que faço a vocês hoje. Conhecer o dom de Deus, não apenas suas bênçãos, mas Ele mesmo. Para me conhecer não apenas como um Salvador, mas como um amigo. Não apenas como um Senhor, mas como um companheiro. Não apenas como rei, mas como irmão. Quando eu disse aos meus discípulos antes de partir, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Eu estava prometendo a eles um relacionamento contínuo, uma presença real, embora diferente daquela que eles experimentaram durante meu ministério terreno. Uma intimidade que, em muitos aspectos, seria ainda mais profunda do que a que eles conheciam até então. Esta é a promessa do Espírito Santo em sua vida, não apenas como um poder de serviço, embora certamente o seja. Não apenas como um guia para a verdade, embora certamente seja isso, mas como a presença do Deus vivo em você, fazendo do seu corpo o seu templo, transformando o seu coração em sua morada. Não tema, eu estou com você. É a garantia de que você nunca está sozinho. Não apenas porque há um Deus em algum lugar do universo que se importa com você, mas porque esse Deus decidiu fazer morada em você por meio do seu Espírito. Paulo orou pelos Efésios, para que Cristo habite em seus corações pela fé, para que, estando arraigados e fundados em amor, vocês possam compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Observe a progressão. Cristo habitando em seus corações por meio da fé, eles sendo enraizados e alicerçados no amor, sendo capacitados a compreender as dimensões desse amor, conhecendo um amor que ultrapassa todo conhecimento e, finalmente, que final glorioso.
cheio de toda a plenitude de Deus. Este é o ápice da minha promessa. Não tema, eu estou com você. Não apenas proteção, não apenas provisão, não apenas direção, mas totalidade. A experiência de ser preenchido com toda a plenitude de Deus. Um relacionamento tão profundo, tão íntimo, tão transformador que você começa a refletir meu caráter, a manifestar minha presença, a irradiar minha glória. Quando Moisés passou algum tempo na minha presença no monte, seu rosto brilhava tanto que ele teve que cobri-lo com um véu para não assustar os israelitas. Esse brilho externo refletia uma transformação interna. Moisés estava sendo transformado de glória em glória pela intimidade com a minha presença. A mesma coisa acontece com você quando aceita meu convite para a intimidade. Quando você para de se contentar em saber sobre mim e começa a me conhecer pessoalmente. Quando você para de se limitar a me servir e começa a amar minha presença. Quando você deixa de lado a religião superficial e entra em um relacionamento profundo comigo. Paulo colocou desta forma: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A verdadeira transformação não vem principalmente de esforços externos para mudar seu comportamento. Ela vem do tempo que passo na minha presença, contemplando minha glória, sendo transformado de dentro para fora. Queridos filhos, percorremos juntos um caminho profundo, onde compartilhei com vocês meu coração, minha presença e minha promessa eterna. Não tenham medo, eu estou com vocês. Essas palavras, ditas ao longo dos séculos, sustentaram os oprimidos, fortaleceram os fracos e deram esperança aos desesperados. Mas agora, permita-me levá-lo um passo adiante para uma revelação que não apenas acalma seus medos, mas transforma a própria essência de sua existência e reverbera por todo o cosmos. Quando digo, não tema, estou com você. Não estou apenas oferecendo conforto para o momento ou força para a tempestade. Convido você a participar de um drama divino que começou antes da criação do mundo e culminará na restauração de todas as coisas. Esta promessa não é um mero bálsamo temporário. É a chave que abre o propósito eterno para o qual você foi criado. Toda vez que digo, não tenham medo, estou chamando vocês para se alinharem com a batida do coração do universo, com o plano redentor que estabeleci desde a eternidade. Pense nisso. Quando criei os céus e a terra, quando pendurei as estrelas no firmamento e dei vida a todas as criaturas. Eu te conheci. Antes que os tempos começassem, seus nomes estavam escritos em meu coração. Cada lágrima que você derramaria, cada luta que você enfrentaria, cada pergunta que você sussurraria na noite, tudo isso estava diante de mim. E ainda assim, eu escolhi você. Não porque você era perfeita, mas porque você é minha. Minha presença em suas vidas não é uma reação às suas circunstâncias. É a realização de um propósito que transcende o tempo. No Jardim do Éden, quando a humanidade caiu, o inimigo pensou que havia vencido. Ele acreditava que o medo, a vergonha e a separação seriam o destino final dos meus filhos. Mas mesmo assim, fiz uma promessa. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Cada passo que dei desde aquele momento, desde a aliança com Abraão até o êxodo do Egito, desde os profetas até minha vinda na carne, tem sido um eco dessa promessa. E na cruz, quando o mundo pensou que a escuridão havia triunfado, eu gritei, está consumado, declarando que o medo, o pecado e a morte haviam sido vencidos para sempre. Por que estou lhe contando isso agora? Porque eu quero que você veja que, não tema, eu estou com você, não é apenas uma frase para seus momentos de fraqueza. É a declaração de uma vitória cósmica que já foi conquistada e que você é chamado a viver. Cada vez que você escolhe confiar em mim no meio da tempestade, você está participando dessa vitória. Cada vez que você dá um passo de fé, mesmo que o caminho esteja escondido, você está proclamando ao universo que o medo não tem a última palavra. Imagine por um momento o céu, onde os anjos e os redimidos cantam em harmonia. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Naquele lugar não há medo, porque minha presença preenche tudo.
Mas aqui está a verdade surpreendente. Esse futuro glorioso não está reservado apenas para amanhã. Quando você me recebe, quando permite que meu espírito habite em você, você traz um pedaço desse céu para a terra. Sua vida se torna um testemunho vivo de que meu reino está irrompendo no agora. Pense em Pedro andando sobre as águas. Por um momento ele experimentou o impossível, não porque fosse mais corajoso ou mais forte, mas porque seus olhos estavam fixos em mim. Aquele momento foi um vislumbre do que é possível quando você vive plenamente na minha presença. E ainda que ele afundasse, eu o levantei, porque o meu amor não depende da tua perfeição, mas da minha fidelidade. Cada vez que você me alcança, como Pedro fez, você está trazendo o céu para a terra, declarando que meu poder é maior que qualquer tempestade. Agora, olhem para suas próprias vidas. Essas feridas que ainda doem, esses sonhos desfeitos, essas perguntas sem resposta, eles não são o fim da sua história. Elas são as telas em branco, onde minha graça pintará suas obras-primas. O que o inimigo queria usar para destruir você, eu transformarei em um testemunho da minha redenção. Como José, que foi do poço ao palácio. Como Jó, que encontrou minha presença no redemoinho. Assim como Lázaro, que ressuscitou do túmulo ao som da minha voz, sua história está sendo tecida em uma tapeçaria eterna que declarará minha glória. Mas aqui está a revelação que quero que vocês carreguem em seus corações. Minha presença em vocês não apenas os transforma, mas transforma o mundo ao seu redor. Quando vocês vivem sem medo, quando andam na confiança de que estou com vocês, vocês se tornam faróis de esperança em um mundo envolto em escuridão. Sua fé, embora pequena como um grão de mostarda, tem o poder de mover montanhas, não porque seja grande, mas porque está ancorada em mim, o Deus que criou as montanhas. Lembre-se dos discípulos no cenáculo, tremendo de medo após minha crucificação. Mas quando meu espírito desceu no Pentecostes, aqueles mesmos homens e mulheres medrosos foram às ruas e proclamaram o meu nome, com uma coragem que mudou a história. Eles não eram diferentes em sua humanidade. Elas eram diferentes porque minha presença as preenchia. E a mesma coisa acontece com você. Quando você permite que meu espírito trabalhe em você, suas palavras, suas ações e até mesmo suas lágrimas se tornam instrumentos do meu reino. Por isso, eu lhes digo hoje, não se contentem em viver uma vida pequena, acorrentados pelo medo. Não se contente em sobreviver às tempestades quando eu o chamei para andar sobre as águas. Não se resignem a carregar suas feridas quando eu lhes ofereço cura em minha presença. Não espere apenas pelo céu quando eu lhe dei o poder de trazer o céu à terra. Não temas, eu estou contigo. É mais que uma promessa, é uma comissão. É meu convite para que vocês se levantem como meus embaixadores em um mundo que precisa desesperadamente de esperança. É meu chamado para que você viva de tal maneira que outros possam ver minha luz em você e glorificar meu Pai que está no céu. Meu desafio é sonhar mais alto, amar mais profundamente e confiar mais plenamente, sabendo que o Deus que criou o universo está trabalhando em você e através de você. Então, o que você fará com essa promessa? Quando o medo bater à sua porta, responda com fé. Meu Deus está comigo e eu não terei medo. Quando as tempestades rugirem, levante os olhos e me veja caminhando sobre as ondas. Quando o futuro parece incerto, descanse na certeza de que já estou no seu amanhã. E quando você sentir que não é suficiente, lembre-se de que minha graça é suficiente e meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Meus queridos, o próprio universo está observando. Os anjos se curvam em reverência diante do trabalho que estou fazendo em você. E um dia, quando estivermos frente a frente, você verá como cada momento de fé, cada lágrima derramada em confiança, cada passo dado em obediência, foi uma nota na sinfonia da minha glória. Mas até esse dia, vivam com ousadia, amem sem reservas e confiem sem limites, porque eu, o Alfa e o Ômega, aquele que venceu a morte, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, levantem seus corações. O medo não tem lugar numa vida habitada pela minha presença. Caminhe comigo e juntos faremos tremer o céu e a terra com a história do meu amor redentor. Não temas, eu estou contigo. E essa verdade, meu amado,
É suficiente para mudar tudo.